Opa, e aí, beleza, pessoal? Salve todo mundo, Cronos aqui na área. Pessoal, vim trazer um vídeo aqui hoje para vocês, para ampliar um pouquinho esse conhecimento que eu já trouxe no canal a respeito dos gaps de valor justo, os chamados FVG. Beleza? Vamos entender um pouquinho dos conceitos dele e existem formas, métodos operacionais para ele, beleza, pessoal? Eu vou trazer para vocês algum conhecimento sobre isso hoje e é um conhecimento de grande valia, por quê? Vocês vão entender aqui no gráfico que esses pontos que o mercado cria, esse chamado imbalance, esse desequilíbrio, que são os FVG, eles são pontos extremamente atraentes, como eu disse nas aulas anteriores sobre FVG, são extremamente atraentes para quem tem interesse em fazer seja uma compra ou uma venda. Ali são regiões importantíssimas que normalmente o mercado acaba por favorecer com um trade, beleza? Embora eu tenha falado já em aulas específicas a respeito do FVG, eu vou dar uma pincelada aqui sobre o seu conceito, beleza? De antemão, peço para você que não for inscrito que se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha também, isso é muito importante para o canal, pessoal, esse engajamento para saber se o mercado não, né? Se vocês estão aí recebendo isso aqui e conseguindo compreender, ou seja, está sendo de valor para vocês também, beleza? Então, seguindo. Conceito, o gap de valor justo, FVG, conhecido como Fair Value Gap, também conhecido como imbalance ou desequilíbrio, ocorrem sempre entre três candles. São pontos onde a força do preço foi demasiado grande e, por consequência, acaba criando pequenos gaps entre esses três candles. Ou seja, são regiões onde o preço tomou uma direção, pá, subiu ou desceu, antes que fizesse o devido teste num candle anterior. Isso acontece muito no mercado, pessoal. Porém, a gente vai dar sempre, vamos dizer assim, uma atenção principal, especial, para quando acontece isso em regiões de fundo ou topo. Vocês vão entender aqui no gráfico quais são essas regiões e quando que ele se torna de importância para nós ou não. Estes se tornam excelentes pontos, tanto como alvos no retorno do preço, como também possíveis regiões de negociação, podendo promover desde pequenos scalps até movimentos maiores, pois a oferta e demanda nessas regiões são altamente exploradas. Seguindo. Detalhes. Considera-se em equilíbrio, sempre que ocorram os testes entre os candles. Quando não ocorra tais testes, essas regiões poderá ser visitada pelos investidores em um momento futuro, proporcionando excelentes trades na maioria das vezes. Então, o que significa equilíbrio? Quando um candle, por exemplo, veio até uma máxima dessa, este daqui subiu e o próximo veio e testou essa região. Beleza, aqui está em equilíbrio. Neste caso da frente, olha só. Este candle fechou aqui, este outro abriu e fechou lá em cima, e este próximo não consegue vir aqui, ó, fechar a máxima desse candle. Então, quando acontece isso, aconteceu um desequilíbrio. Vale salientar que quando ocorram estes desequilíbrios em regiões de topo ou fundo, tais zonas tornam-se excelentes pontos de negociação, como eu falei, topos e fundos, já que grande parte dos investidores do mercado buscarão realizar suas operações nestes pontos e com isso podemos aproveitar tais realizações para escalpelar o mercado juntamente. O que eu quero dizer? Se o mercado ele tem um fundo, um topo importante, beleza? E vamos supor, o pessoal que entrou comprado aqui, e aqui é uma região do passado que tenha um FVG, beleza? O mercado quando começa a subir aqui, neste ponto, se tiver um FVG, neste topo aqui, ó, cujo fundo foi rompido, é muito provável que o mercado venha aqui, nesta região, o pessoal que está comprado daqui de baixo vai procurar realizar suas operações aqui, ou seja, realizar que eu falo assim, entrou comprado aqui e finaliza as operações aqui. E aqui novos investidores, no sentido de venda, poderão estar plenamente esperando aqui, ó, esse mercado chegar aqui em cima, numa região, como eu disse, né, na questão de topo e fundo, vai ser oferta e demanda, né? Então, seguindo. Todo o gap do mercado será visitado em algum momento. Seguindo. Para frente, né, Luciano? Observações. Este fenômeno torna a região um alvo em aberto. Como eu falo, tecnicamente é chamado de gap de valor justo, ou FVG, Fair Value Gap. A ideia por trás das lacunas de valor justo é que o mercado eventualmente voltará a essas ineficiências do mercado antes de continuar na mesma direção, do movimento impulsivo inicial. Para quem está familiarizado com o comércio de oferta e demanda, é o mesmo princípio. Para quem utiliza o Price Action pode-se usar esses desequilíbrios como pontos de entrada ou até mesmo ponto de saída. Para quem, como eu falei, está comprado embaixo, lá em cima tem um FVG desse em um certo topo, obviamente ali você vai procurar finalizar a sua operação, porque pode ser que o mercado não ultrapasse aquela região. A chave está em identificar o FVG em níveis que fornecem uma vantagem comercial, topos e fundos principalmente. Em meio de gráfico acontece também, pessoal.
Mas a gente vai ficar sempre mais atento a topos e fundos, que essas são as melhores regiões, não tem melhor. E sempre aguardando ali sinais fortes, como gatilhos ou quebra de pequenas estruturas na região e na volta do preço a esses pontos. Especificamente, você deve procurar FVG, que é conhecido como a quebra de estrutura do mercado causada por um movimento impulsivo ou mesmo uma mudança de caráter, polaridade, sem que haja ou sem que tenha ocorrido uma mitigação na região. A gente indo direto para o gráfico, pessoal. Indo direto para o gráfico, sem ficar com muita teoria. Então, por exemplo, eu peguei alguns exemplos aqui, ó. Tem vários exemplos que acontecem durante o dia. Então, primeiro, nós temos um método operacional. Podemos utilizar um método operacional para isso daqui, onde a gente pode dividir esse método de duas formas. A gente vai dividir ela de duas formas. Uma, a gente vai utilizar um tempo gráfico para fazer a nossa análise. Esse tempo é um tempo maior que o tempo da entrada. Então, para fazer a análise gráfica, eu dividi aqui para vocês em alguns parâmetros aqui que vai funcionar muito, muito bem nas análises que vocês tiverem. Desde swing trade, pessoal, ao próprio intraday. Então, olha só. Lembre-se que vai se dividir em dois tempos gráficos, pois o primeiro tempo é um tempo grande e ele vai ser utilizado para a nossa análise e a busca por esses FVG em pontos estratégicos, principalmente topos e fundos ou próximo aos topos e fundos. E em segundo plano, depois que a gente identificou tais FVG, a gente reduz nosso tempo para um tempo menor, para poder procurar ali um ponto de entrada através de um gatilho de mercado, beleza? Como eu ensino nos vídeos aí, uma quebra de microestrutura, entendeu? Enfim, a gente vai atrelar a uma leitura e não simplesmente entrar na região porque tem um FVG. Tá aqui, ó. Para esse método operacional, deixa eu ampliar um pouquinho aqui, ó. Para o método operacional que eu vou apresentar para vocês, podemos utilizar os seguintes parâmetros para análise e entradas. Nos exemplos que eu vou passar aqui, eu separei apenas no 15 minutos com entrada no 1 minuto, ok? Mas pode ser feito em qualquer um desses, pessoal, que as regras vão ser a mesma. Isso aqui é independente do tempo gráfico. Sempre que eu trago no canal para vocês aqui, normalmente, é relacionado ao Price Action. Então, o Price Action ele funciona do 1 segundo, beleza? Ao tempo gráfico que você quiser colocar aí, mensal, semestral, não importa. É Price Action. Então, a ação do preço ela sempre tende a ser a mesma coisa, do micro ao macro. Então, a gente utiliza aqui, ó, para análise. Análise no diário, beleza? Entradas nos 60 minutos. Análise no 4 horas, as entradas serão no 15 minutos. Análise no 1 hora, a entrada será nos 5 minutos. E análise no 15M, a entrada será no 1 minuto. Mas como que vai funcionar essa análise e como que vai funcionar essa entrada? Bom, vamos lá. Separei alguns exemplos aqui nesses últimos dias aqui no mercado do mini dólar. Beleza? Começando desde daqui de trás. Ó. Aqui embaixo, vocês precisam entender uma coisa. A região de FVG, elas são regiões que não são mitigadas sequencialmente aos 3 candles que ocorra um FVG. O que eu quero dizer é, aqui não teve FVG porque o mercado deu um gatilho comprador, já voltou em seguida e foi fechando gaps. Agora, olha esse doji. Beleza, deu aqui, estou no 15M, tá, pessoal? E aqui deu um FVG. Olha onde esse candle foi fechar e o outro não entra para mitigar aqui. Essa mitigação, pessoal, é de extrema importância que você tenha observado se o mercado chegou a fazer isso aqui. Se ele por um acaso fez uma invasão nessa região, não importa que fique esse pedacinho pequeno aqui embaixo. Esse FVG já não tem força para a gente no futuro como uma possível compra, beleza? A gente lá na frente no futuro precisaria de várias confirmações, quebras estruturais, beleza? Voltas e continuidade de gatilhos para poder pensar na operação. Agora, quando fica em aberto assim, fica muito mais simples e vocês vão ver. Também é importante que, se caso vocês estejam ali vendo um pullback acontecer, aguarda o final desse movimento, beleza? E pensem nessa entrada. Então, por exemplo, aqui eu peguei esse dia, essa questão da mitigação é para que vocês entendam, por exemplo, entre esse candle aqui, ó, houve um gap no dia também, não só um FVG, mas um gap. E observa que entre este e este são 3 candles. Como se esse aqui tivesse sido um candle lá de baixo até aqui em cima, beleza? Então, eles são 3 candles. Sendo assim, para que ficasse realmente marcado como um FVG, um Fair Value Gap aqui, este fundo e este topo não poderia ser mitigado na sequência. Observa que adentra os candles aqui. Quando os candles adentram, este FVG já não tem mais valor para a gente.
Sequencialmente ele não pode entrar. Esse é o detalhe, beleza? Então anota esse detalhe aí. E vamos lá. Segundo ponto, para que um FVG, por exemplo aqui, fique, vamos dizer assim, mais poderoso na volta do preço, é necessário que caso ele tenha um topo aqui, esse topo tem que ser rompido e ter continuidade do mercado. Então esses pontos eles ficam marcados, muitas vezes não é para operar no mesmo instante. Esses pontos ficam marcados para você já estar aguardando ali o preço chegar naquela região, porque você sabe que pode acontecer um trade de venda ou de compra. Por exemplo, nesse ponto pode acontecer um trade de compra no futuro, beleza? E a gente sabe que esses pontos serão visitados no futuro. Então, por exemplo, nesse dia ficou esse ponto. Ficou esse ponto. No próprio dia chegou a ser visitado? Não. Não chegou a ser visitado. O preço não volta aqui. Se o preço não chegou a ser visitado, eu fico com essa região marcada. E no futuro, quando o preço voltar, eu procuro fazer uma entrada. Ó, seguindo aqui, ó, para ver se teve outro FVG aqui em cima. Essa aqui é uma das condições que eu vou explicar para vocês. Rebobinem, voltem, dê uma reprise no vídeo quantas vezes for necessário. Quando você tem dois candles fazendo a mesma mínima ou mesma máxima, a partir desse ponto que acontece, esse fundo duplo, por exemplo, aqui é um fundo duplo, o que acontecer a partir desse candle, ele tem leitura. Beleza? O que eu quero dizer? Que eu poderia pensar que esse candle aqui é o referência da situação, porém esse candle vermelho fez um fundo duplo. A partir desse momento, o que acontecer com esse candle, para mim, tem valor. Ou seja, aconteceu um gatilho aqui? Aconteceu. Aconteceu um FVG nessa região? Aconteceu. O preço mitigou na sequência essa região? Não mitigou. Então, eu posso dizer que eu tenho um FVG aqui? Perfeitamente. Eu tenho um FVG aqui, que caso o preço venha romper esse topo e dar continuidade à tendência, na volta do preço aqui pode acontecer um trade e eu estaria aguardando esse trade no 1 minuto. Lembrem-se, a nossa análise é feita no 15 minutos, porém a entrada é feita no 1 minuto. No futuro, quando o preço voltar nessa região, pode acontecer uma compra? Pode sim acontecer uma compra, pessoal. Beleza? Pode acontecer uma compra muito boa. Então não são pontos aleatórios. Eu fiz isso aqui ao vivo, eu nem sabia desse daqui. Beleza? Então sempre que o preço precisa, para que esse FVG fique... É o chamado dinheiro inteligente, né, pessoal? Smart Money aqui, ó. Para que ele fique consagrado para a gente, assim como um ponto extremamente interessante para fazer uma compra, é que esse topo tenha sido rompido. Beleza? Isso aqui tudo, pessoal, faz parte do meu método operacional. Inclusive, é o que faz parte do curso Método 7. Beleza? Eu estou dando uma pincelada para vocês aqui do que a gente normalmente aborda, do que eu normalmente abordo também dentro do curso. Então, vamos seguir aqui, ó. Todas essas regiões, depois de mitigada, você está aqui, ó, esperando no minuto agora para fazer aquela operação lá de trás. Vamos voltar nela. Aqui, ó. Você marcou um ponto de FVG, marcou aqui, marcou outro ponto aqui no 15 minutos e agora no 1 minuto você está aguardando o preço chegar aqui e fazer ou uma quebra estrutural para você ou um conjunto de gatilhos. Não acontecem gatilhos aqui, ó, acontece gatilho aqui, mas o mercado está descendo num colapso. Então, qual que é o mais importante aqui? Ó? O mais importante é que você aprenda a ler essa microestrutura e ver quando começa o rompimento delas para cima. Quando acontece os sinais de que o preço está querendo reverter, beleza? Então, a partir daqui, ó, os gatilhos são todos válidos para você poder pensar nessa compra e caminhar com o mercado, porque ele realmente aceitou essa região de oferta. Ok? Então, o preço estava bom aqui, os compradores meteram a borracha aí, ó. O preço sobe, sobe, sobe. Depois de mitigada uma região dessa, pessoal, ela já não faz parte do nosso cardápio de compra. Então vocês vejam, vocês marcaram nesse dia e 2 dias depois que foi acontecer o trade. Ok? Esse daqui não chegou a acontecer. Quando ele chega lá na frente, adentra a região, é a região, pessoal. Não precisa ser exatamente no fundo como esse rapaz aqui fez. Mas beleza, ele foi no fundo, melhor ainda. Porque quanto mais embaixo a gente pegar a operação, melhor para a gente. A gente vai observar, né, que o mercado chegou bem próximo do fundo, já tinha uma região de FVG, ótimo ponto para ele chegar e fazer uma reversão. Aqui na frente, vamos lá. A gente observa que o mercado vinha fazendo suas estruturas. Ó, vou desenhar todas as estruturas de mercado aqui, ó, beleza? E adentrou na região e deu uma quebra estrutural. Deu uma quebra estrutural. É microestrutura, tem valor do mesmo jeito, tanto quanto o gatilho. O preço volta, dá gatilhos e vai subindo só máximas e mais máximas.
Beleza, pessoal? Viram só que coisa simples? Eu vou pegar outros pontos aqui, vou até apagar esse aqui que já foi mitigado. Eu vou pegar outros pontos aqui ó, no 15 minutos, que eu marquei também. Olha só. Por que eu marquei esse aqui? Por que você marcou esse aqui, Luciano? Simplesmente porque eu falei para vocês que uma região de order, não é order block, uma região de FVG, é porque muitas vezes essas regiões acabam virando order block, uma região de order block também, pessoal. Beleza? Então, esse FVG aqui, ó, o último fundo aqui relacionado a ele era esse. Esse fundo foi rompido? Foi rompido e confirmado. Tendo stop, todos os conceitos inerentes. Ficou um FVG aqui em cima? Ficou. Então eu posso marcar ele, acompanhei o mercado aqui, ó. O mercado amanheceu fazendo esse movimento, deixando um FVG aqui em cima. Eu posso voltar no 1 minuto para procurar essa operação aqui em cima. É lógico, faz parte do método operacional. Então lá em cima, em questão aqui, ó, rompeu o fundo, o mercado está numa tendência de alta, mas você vê, ele deixou um FVG. Se ele me der sinais aqui nessa região de reversão, rapaz, tudo a meu favor. Olha só esse movimento. O preço quebrou a estrutura novamente. Essa volta do preço, de preferência na região de gatilhos lá em cima, é show de bola. Se não voltar até lá em cima, a gente traça uma FIBO aqui ó, e aguarda no 50% e toca o pau. Beleza, pessoal? Não tem mistério. Olha só, rompeu o fundo, estou numa região aqui de FVG, rompeu um fundo, o último fundo inerente a esse topo, olha só essa volta. Então eu posso tanto aguardar gatilhos né, na região aqui de cima, desse movimento aqui, quanto também numa projeção de FIBO, já que ele rompeu um fundo e aqui foi uma pernada, ok? É bem simples, pessoal. Aconteceu a mitigação, aconteceu o trade, você vem cá e já apaga, porque esse trade já aconteceu. O que você pode fazer aqui, às vezes, é olhar no 15 minutos e aqui aconteceu um outro FVG. Só isso, ok? Então, todos esses pontos aqui, ó, todos esses pontos aqui foi um FVG. O mercado voltou aqui quando? Olha o dia que ele volta. 1, 2, 3, 4, 5 dias depois. Então, o que ele está fazendo aqui ó, no momento? Tem FVGs aqui também? Obviamente que tem, pessoal. Cada visita dessa é em um FVG. Aqui em cima não visitou ainda. Esse FVG tudo nos 15 minutos, pessoal. Aqui, ó. Teve essa venda. Ficou um FVG no 15 aqui. Deixa eu botar no 15 aqui para vocês verem como que tem que ser traçado. Toda movimentação ela é valorizada. Ó, teve mitigação aqui, então o preço já mitigou, aqui na frente não vai acontecer nada, e aqui só ficaria um FVG importante se nessa subida o preço rompesse o seu topo. Aí no futuro, quando ele voltar aqui, com certeza o preço vai sentir na massiva maioria das vezes, pessoal. Então olha só, o mercado fez essa movimentação? Fez. Tudo ele foi testando. Quando ele sobe aqui, ó, e ele cai, dá um gatilho, observa o fundo desses candles e o topo desse daqui, ó. Então aconteceu um FVG, o mercado rompeu o fundo, deu continuidade à tendência. Quando ele voltar aqui, ele vai sentir o drama dos vendedores, ok? Então levou alguns dias para chegar, transporto para o meu querido 1 minuto e no 1 minuto eu busco a minha entrada. Simples. Consigo ver aqui, ó, para quem sabe ler microestrutura, para quem não sabe, pessoal. No canal já tem aí, eu explico um bocado sobre a questão da leitura de candles, quando que você diz, aqui foi um pullback, aqui não foi, os pullbacks válidos, certo? Então aqui, ó, acontece um pullback aqui, ó, em função desse topo duplo, topo nos candles duplo, habilita para mim essa leitura. Então eu tô aqui, ó, aí olha o mercado. A partir do momento que ele rompeu um fundo anterior, opa, rompeu esse fundo anterior. Então ele mudou a estrutura altista que tinha aqui, nessa linha de euforia, e aqui ele acabou de modificar a polaridade para a gente. O que o mercado tem que fazer? Ele pode voltar e já não pode romper topo mais. É simples assim. Beleza, pessoal? É simples assim. Você pode pegar essa pernada toda, também traçar uma FIBO, procurando na sua região de retração, dos 38 até o 61, beleza? O final também, ou um gatilho. Gatilho tipo 1 ou tipo 3. Tipo 2 ou tipo 3, perdão, né? Tipo 2 ou tipo 3. Aconteceu o trade aqui? Aconteceu. O mercado deixou um aqui embaixo, ó, no 15 minutos, um FVG. O preço chegando lá na frente, quebrando estruturas para a gente tem o quê? Uma possibilidade de um trade nessa região. Não foi bem no fundo, pelo 1 minuto, mas nos 15 minutos. No 15 minutos, não nos 15, né? No 15 minutos. Foi bem aqui, ó, esse FVG. Bem aqui, ó. 15 minutos marcadinho aí, ó.
ficou, não mitigou na hora, rompeu o topo, ou seja, uma região interessante para poder aguardar um trade ali. Beleza? O que eu vou aguardar? Você vai aguardar uma quebra estrutural, o final do pullback. Beleza? Aí tem que saber ler o preço, né, pessoal? Isso aqui é uma parte que tem que ser. Isso aqui é profissionalismo, pessoal. Então, tipo assim, o mínimo que a gente tem que cobrar da gente mesmo é um estudo. Isso aqui precisa de estudo, pessoal. Sem estudo, quem opera com setup, com essas coisas, eu não desmereço, beleza? Não desmereço, não tem por que desmerecer. Mas vou falar para vocês assim, ó, se vocês querem uma liberdade, independente do mercado que vocês estejam operando, aprendam a operar o price action, que com price action não tem engano. O que o preço te mostrar, você vai estar seguindo. Pode ter uma média passando aqui em cima, mas você já viu a reversão aqui embaixo, quando rompe um topo. Então, rompeu um topo aqui, ó, você já viu a reversão. Você não precisa que a média favoreça você, VWAP, nem indicador nenhum. Eu não desmereço nenhum dos indicadores, pessoal. Mas em relação ao preço, todos eles são atrasados. Primeiro o preço e o volume vai lá e mostra pra gente para onde o mercado mais ou menos quer ir. Depois os indicadores vêm acompanhando o que o preço e o volume vêm fazendo. Então, o preço em si, ele já mostra se tem volume comprador também ou não. Só o próprio preço já rompeu uma estrutura, voltou no rompe fundo, tá dando gatilho. O próprio preço mostra tudo, pessoal. Beleza? Então, para quem quer se aprofundar nisso daqui, ó, é uma caminhada. Para quem já caminhou aí 2, 3 anos sabe que isso aqui tem um peso, né? Ou seja, a gente tem que dispor de tempo, mas depois que você aprende o mercado, tudo é favorável, independente da situação. Então, vamos lá. Sem falação. Por exemplo, aqui, ó, 15 minutos. Olha o tamanho. Aqui em cima aconteceu um trade? Aconteceu. Em cima, ele deixa os FVG no 15 minutos? Deixa. Eu não vou voltar para um aqui, porque vocês já entenderam. E tem também no canal aí como fazer entradas no minuto. Agora, olha só, pessoal. Ele invade essa região aqui, ó. Chegou na região, deu oportunidade de venda. Aqui, ó, ficou um FVG. Porque eu considerei esse FVG aqui, ó, um desequilíbriozinho, ó. Eu peguei lá no ponto de desequilíbrio. O certo era ter pego até aqui. Eu marquei esse desequilíbrio porque eu quero que vocês entendam que esse desequilíbrio também entre os candles faz parte do FVG, tá? Só que os entre candles é muito mais forte. Agora observe, esse preço fechou aqui e esse outro aqui abriu alguns ticks para baixo. Então isso aqui também é um desequilíbrio, tá? E acompanhado pelo FVG em seguida. Ó. Você vê que o outro candle não consegue adentrar essa região. Então aqui fica um ponto interessante para venda, desde que o mercado rompa o fundo. Então ele rompeu esse fundo aqui, ó, rompeu. Então quando ele voltar, ele pode, mesmo que ele queira voltar a subir, ele pode promover uma venda aqui sim para a gente. Se deu uma pernada toda dessa, você pode pensar numa venda de 50%. Beleza? De forma conservadora. Não precisa acreditar que o mercado vai arrebentar assim, não. Pode fazer uns trades mais curtos. Mas ele vai segurar, pessoal. Deixa eu tirar aqui esse fundo. Olha esse FVG aqui no 15, ó. Aqui tem um detalhe que é pelo que eu falei para vocês. A leitura dos candles. Quando acontece fundo topo duplo na estrutura dos candles, olha só. Esse candle aqui, ó, fez fundo duplo com esse. Então, se ele sofreu um gatilho, essa máxima dele aqui já me dá a leitura. Sofreu um gatilho? Sofreu. Ok? Ele sofreu o gatilho. Ele que está aqui conservando agora a nossa posição de referência. Este outro candle fez o que aqui? Ó? Criou um FVG. Ele desceu, não conseguiu tocar a máxima desse candle e criou um FVG aqui. Ó. Olha o tamanhozinho desse FVG. Mas é um FVG. Então, marca no 15. E no futuro, no 1 minuto, quando ele chegar, o preço vai promover compras para você. Olha como segura firme nessa posição aqui. Aqui em cima tem FVG, para saber se o preço repicou aqui. Não, aqui em cima não ficou FVG. Ó. Então eu não marco, ó, próximo do gatilho. Tem um desnível aqui, mas já está na região do fundo aqui. Ó. Vê que é um fundo. Então eu não marco essas regiões. Beleza? Não tem região aleatória aqui. Eu não escolhi as regiões, pessoal. Eu simplesmente fui fazendo de acordo com os rompimentos de topo e fundo. E quando no gatilho, tá vendo aqui? Quando for muito grande, fica uma dica. Quando for muito grande assim, ó, um FVG, você pode pegar do fundo até o topo assim, ó, traçar uma fibo. E no 50% também você pode esperar, tá? Muitas vezes ele não vem até o fundo, mas quando é grande, rapaz, chegando no fundo ele pode segurar. FVG aqui, ó. Olha como o mercado desenvolve. Ó, eu botei esse FVG para vocês entenderem que às vezes o mercado vai favorecer com trade curto. Rompeu o fundo, rompeu. Ficou um FVG na região de gatilho? Ficou. O preço foi mitigado? Ó, tentou encostar, não conseguiu. Então vamos lá na frente ver o que aconteceu quando o preço chegou nessa região. Ó, teve uma briguinha. Esse candle vermelho aqui, ó, deu uma briguinha? Deu uma briguinha. O que eu posso esperar do trade? Se ele deu essa pernada, 50% disso já está bem pago para a gente, ok? No minuto, posso esperar trades aqui? Pode, pessoal.
Lógico que pode. Como eu falei, ele gera de trades longos a scalps. Mas sempre pode favorecer com algum tipo de trade. Ó. Aqui não foi visitado. Já até deixei alguns em aberto aqui para segunda-feira. Não foi visitada essa região aqui. Ó. Pegue no 15 minutos. Olhem qual foi a parte que não foi visitada aqui. Aqui para cá tudo já foi visitado. Ó. O preço tudo trabalhou. Quando chegou aqui, ó, e aqui não teve visita. Eu considerei aqui como uma região de FVG em função de estar próximo desse topo. Beleza? Então, no máximo, o preço pode vir até esse topo aqui, ó. E lá na frente, ó, criar um sinal para a gente de reversão. Ok? E trabalhar para o outro lado. Deixa eu ver mais um. Ficou mais um aqui, ó. O dia amanhece guepado, então 3 candles. E observe que aqui em cima também tem um desequilíbrio no próprio gatilho. Olha só. O referência fechou aqui e o gatilho abriu um tique para baixo. Então eu posso até trazer até aqui em cima? Posso, porque aqui também tem um desequilíbrio. Então essa região todinha está em desequilíbrio e pode oferecer um trade lá na frente de venda. Ah, o mercado está subindo. Não importa, pessoal, se está subindo. Se o mercado chegar aqui na frente, aqui, ó, para quem segue o preço, sabe que não importa. Seguir o preço é seguir o preço. O preço agora está caindo, beleza? Ah, mas está na tendência de alta. Não importa se está vendendo pullback ou não. Pode acontecer trades aqui. Que hora que muda? Quando romper um topo de novo. Sem mistério. Aqui ficou, ó, explicar sobre situação, inside. Aí eu expliquei a questão dos topo duplo, fundo duplo quando é candles na mesma máxima e mínima. Por exemplo, esse candle. Por que eu não marco aqui esse FVG? Porque esse candle aqui, ó, é um inside desse, ele não fez topo duplo com o candle. Se ele tivesse vindo aqui no topo, ó, e feito um topo duplo, e o outro viesse rompendo, aí o FVG seria aqui. Beleza? Como ele não fez topo duplo, eu não marco inside, eu marco a mãe dele, o pai dele aqui. A mãe dele, né? O outro, ele tá dentro, né? Então, deixa eu ver aqui. Ficou isso aqui, rompeu o fundo, beleza? Então pode dar um scalp curto ou grande. Aqui ele também, vamos supor que ele rompe esse fundo aqui, ó. Na segunda-feira amanhã guepado aqui, ó. Arrebentando para baixo. Esse fundo foi rompido? Foi. Ficou um FVG nessa região próxima ao topo? Ficou. Então, lá na frente, quando o mercado voltar, ele pode dar um gatilho 3, beleza? Ou ele pode quebrar uma estrutura. Alguma coisa vai acontecer. Se acontecer, a gente tem que estar preparado e não é um ponto aleatório. Ele pode descer mais aqui, ó. Tem FVG aqui para baixo? Tem um FVG gigante aqui, pessoal. Ó, esse candle foi engolfado por esse. Olha só. E o preço não mitigou aqui dentro ainda. Olha só. Ele não mitigou aqui dentro ainda. Onde seria o melhor ponto para eu fazer esse trade aqui, Luciano, de compra? Se fosse obedecer a tendência. Quanto mais próximo desse fundo, melhor. Porque, querendo ou não, uma parte técnica para o nosso stop. Ok? Mas, se o preço chegar bem aqui, ó. Fizer esse movimento aqui, ó. Nessa linha. Opa! Já mudou a polaridade. É esperar gatilho aqui e trabalhar a favor desse movimento agora. Beleza, pessoal? Pessoal... Era esses estudos, parece que foi um pouco rápido, mas não foi. Beleza? Tem muito conhecimento aqui. E esse tipo de operacional aqui, ó, funciona para qualquer tempo gráfico, pessoal. Por exemplo, para quem vem no diário, eu vou pegar aqui só um exemplo no diário. Para quem faz swing aí, ó, pegar uma região qualquer, ó. Por exemplo, esse ponto aqui, esse fundo, quando for rompido, ele pode deixar FVG para a gente? Pode. Tudo vai ser procurar aqui agora, entre esse ponto foi mitigado. Ó, entre esse ponto aqui e esse ponto não foi mitigado. Vou marcar já esse aqui, ó, que é um topo e um fundo. Eu estou no diário, deixa eu ver se o preço... Ó, quando o preço volta. Então, no diário, eu venho aqui para os 60 minutos. Deixo marcado lá no diário. Vou operar nos 60 minutos. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquela região. Pronto, aqui, ó. No diário, isso aqui foi uma região, o fundo foi rompido, deu continuidade. Quando o preço voltar nos 60... eu posso buscar tanto os gatilhos quanto um rompimento estrutural. Olha só. O preço tinha uma estrutura aqui, ó. A partir do momento que ele rompe estrutura, eu já estou habilitado para essa venda. Para quem faz um swing trade desse aí, ó, pode acompanhar um mercado desse aí, ó, e pegar uma explosão do preço para baixo. No caso aqui, ó, em 7 dias. O preço andou 323 pontos no dólar. Em um operacional com uma ação qualquer, você pode rentabilizar uma porcentagem grande aí. Beleza? Pessoal, forte abraço, qualquer coisa, postem suas dúvidas e postem no comentário, pessoal, o que estão achando desse tipo de aula aqui. Se continuar, se vocês gostarem, eu posso trazer mais e mais a respeito desse conteúdo para vocês aproveitarem o melhor possível dos movimentos do preço.
ok? Eu desejo a todos vocês aí bons estudos, um forte abraço para cada um. Tamo junto, pessoal.